Bom dia a todos. Quarta característica essencial de satisfações pessoal e profissional, contida nesse livro, ao alcance de si, de um total de 20 características. Hoje nós vamos falar sobre sinfonia. Alinhamento ao título do capítulo. Quem quiser acompanhar desde o início, aos vídeos anteriores na descrição e também nos comentários logo após a publicação do vídeo. Pessoal, vamos lá ao capítulo 4, quarta característica, sinfonia. A teoria da seleção natural, uma das descobertas mais bombásticas da humanidade, de autoria do biólogo e pesquisador Charles Darwin, retratada em sua obra A Origem das Espécies, graças às suas incansáveis viagens a bordo do navio Beagle, realmente mudou a visão do ser humano. No início do século XX, fim do século XIX, Darwin, aliás, a exemplo de muitos protagonistas de nossa história, como vamos discutir mais adiante, apoiou-se em seus mentores, professores, cientistas e pesquisadores, os quais manifestavam seus postulados pregressos firmemente e, contudo, por meio desses estudos incansáveis, além de retidão, intuição, esforços incomensuráveis, entre outros atributos, para não dizer loucura, entre aspas, já que muitos dizem que é uma linha tênue separando a loucura da genialidade, chegou a refutar teorias antes incontestáveis, como a de Lamarck, ou a lei do uso e desuso, entre aspas, ilustrado pelo exemplo mais conhecido, o das girafas. As girafas têm o pescoço longo para alcançar as folhas das árvores mais facilmente, que serviam de alimento, ou se desenvolveu com o passar do tempo, com a evolução própria da espécie. Então, a teoria de Lamarck, que muitos conhecem, refutada por Charles Darwin. Quem tem razão, não cabe a mim, não sou biólogo, mas busquem a origem das espécies e aí tenham as suas próprias conclusões. Então, antes acreditava-se que as girafas adquiriram pescoços longos por influência do ambiente, ao sentirem a necessidade de os esticarem para alcançar as folhas das árvores mais altas, e dessa maneira as próximas gerações de girafas surgiram com os pescoços ainda mais longos. Vou citar outro exemplo bastante próximo, um pouco mais próximo da nossa realidade. Aos holandeses, atualmente, é atribuído status de homens mais altos do mundo, cuja média de altura corresponde a 1,84 m. Seria curioso relatar que em meados do século XIX, os homens da Holanda eram considerados os mais baixos do mundo. Interessante, né, pessoal? Presume-se que essa superioridade é justificada pelos fatores ambientais em virtude da dieta rica em produtos lácteos. Porém, é possível também que a seleção natural, em que os mais fortes ou mais bem adaptados prevalecem, tem agido junto aos fatores ambientais favoráveis, assim como no exemplo das girafas com pescoços mais longos para elevar a altura média dos holandeses. Pesquisadores analisaram vários dados a partir de uma amostra de dezenas de milhares de holandeses vividos entre 1935 e 1967 e identificaram que nessas 3 décadas as pessoas as quais tiveram mais filhos foram homens e mulheres com média de altura maior. Assim, homens mais férteis, medindo 7 centímetros a mais do que o tamanho médio, tiveram 0,24 vezes mais filhos do que homens menos férteis. 14 centímetros a menos do que o tamanho médio. Vamos agora a um exercício prático, citando outro exemplo, para que o leitor ou leitora possa sintonizar-se com o tema aqui proposto, apresentado a seguir. Peço ao leitor ou leitora, vamos fazer um exercício prático aqui, pessoal, que estenda um dos braços e mantenha a palma da mão para cima. Agora, encoste os dedos polegar e mindinho e faça esse exercício, encostar e desencostar. À medida que vocês forem fazendo, há um músculo chamado músculo palmar que aparece aqui. Eu não tenho tanta projeção desse músculo, mas algumas pessoas apresentam em um dos braços ou nos 2 braços ou não apresentam.
Então, sabe qual é a função desse músculo? Na verdade, não serve para absolutamente nada, pessoal. Façam esse exercício agora. Então, esse músculo não apresenta uma atividade relevante. Estima-se hoje que esse músculo corresponde aos vestígios dos nossos ancestrais, com a função, talvez em um período de milhares de anos atrás, de captura de presas ou facilitar a alimentação após a apreensão. Qual a constatação diante disso, pessoal, frente à lei da seleção natural? Sabemos que o ambiente é capaz de influenciar as espécies e o próprio Darwin reconhece isso, como revelou em suas teses. Charles Darwin, porém, foi além disso. Ao observar as mesmas espécies em lugares diferentes, constatou que havia uma variedade de seres com todos os recursos disponíveis e inerentes a esses mesmos seres, prevalecendo, porém, as espécies com mais facilidade para adaptarem-se aos mais diversos tipos de ambiente. Essa história não nos parece familiar quando pensamos em nossos negócios? Perante um mundo de constantes mudanças, sabemos que somente sobreviverão os mais adaptados às exigências de clientes, avanços tecnológicos, atendimento diferenciado e práticas de marketing vencedoras. Em plena era da sabedoria, é também primordial entender cada vez mais as reações de nossos clientes, o que fazem, do que gostam, o que os satisfaz ou desagrada, suas expectativas, enfim. Procurar entender o ser humano como um todo, utilizando a empatia como fonte de comunicação eficaz, isto é, sentir a dor do outro ou colocar-se no lugar do outro, pessoal. Vamos chegar já ao tema da sinfonia. Em meu primeiro livro, Abra a Boca e Mostra os Dentes, Empreendendo para Viver, os leitores mais curiosos puderam conferir um conceito estabelecido por mim após inúmeros estudos e experiências, chamado a Árvore do Sucesso. A Árvore do Sucesso é sustentada pelo tronco, formado por 4 pilares principais, definidos pela sigla CEP, C-E-P. Cada letra da sigla correspondente a um desses pilares, respectivamente, a conhecimento, a empatia, prática e ética. O tronco mantém os galhos e a copa das árvores, onde se localizam todos os atributos de alguém que mantém comportamentos exitosos, ilustrados por persistência, disciplina, foco, dedicação, etc. Certamente essa árvore produzirá frutos e serão ofertados aos indivíduos, pessoas, comunidades e sociedades. No interior desses mesmos frutos encontram-se as sementes, as quais representam nossos sonhos e metas plantados anos atrás. O que seria deste mundo diante de uma árvore frutífera como essa, ao lado de outra e ainda mais outra, infinitas outras? Pois é, do tronco temos a empatia, que carrega nos braços ou dá lugar a todos os atributos de sucesso. No mesmo caule por onde as vitaminas e sais minerais passam e alimentam toda a estrutura da árvore, possibilitando que folhas e galhos mantenham-se firmes e posteriormente produzam frutos. Além da empatia, encontre o conhecimento relativo à técnica de sistema operacional do nosso negócio, a prática, já que conhecimento sem prática iguala-se a nada, e a ética, pilar essencial. Então, conhecimento, empatia, prática desse conhecimento e a ética. Então, isso sustenta a árvore. Em analogia ao tronco dessa árvore, ao conceito do autor Stephen Covey, encontrado em seu livro O Oitavo Hábito, uma espécie de continuação de sua publicação anterior, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde destaca os 4 requisitos fundamentais dos grandes líderes do sucesso: o corpo, a mente, o espírito e a alma. O corpo é representado pela força física, a mente pela cognição, o espírito pela emoção e a alma está diretamente relacionada à coerência entre o falar e o agir. Se um líder não tem alma, creio que não há consonância, não tem nenhum dos outros 3 requisitos. Não tem nenhum dos 4 requisitos, aliás, se não há alma. Então eu vou um pouco mais longe, que creio que a consonância entre falar, pensar, sentir e agir é similarmente comparada à sinfonia de uma orquestra sistematicamente treinada ou habituada a emitir uma bela música. A fala rege nossos pensamentos e sentimentos. Quanto mais próximos nossas ações estiverem do que falamos, pensamos e sentimos, mais alinhados aos nossos propósitos estaremos. Aqui o título do livro, Alinhamento. Então nós falamos de evolução, que está diretamente relacionada
ao aprimoramento das relações pessoais, das técnicas de profissionais ligadas à profissão e o alinhamento entre o falar, sentir, o agir e o pensar. Na verdade, dispomos de todos esses recursos. Quem estiver mais bem adaptado às mudanças atuais constantes sobreviverá no mundo corporativo, empresarial ou como prestador de serviços e também em suas esferas pessoais e familiares. Então, citei vários exemplos, fomos de Lamarck a Charles Darwin, a saga dos holandeses, que eram os mais baixos do mundo, 100 ou 150 anos depois tornaram-se os mais altos, até que chegássemos à árvore do conhecimento, a árvore do sucesso, aliás, sustentado por 4 pilares, onde mantém os atributos de sucesso e produz frutos. Tudo isso para concluirmos com o alinhamento e a sinfonia, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Espero que tenham gostado. Vamos ao próximo vídeo, ao 5º requisito essencial de satisfações pessoal e profissional. Pessoal, até mais.